Mais uma da série tentando ser constante. Gente, não tô com vontade nenhuma de gravar. Sim, vou ser bem transparente aqui, mas vocês estão meio tortos. Melhorei o ângulo, mas hoje é o dia que eu tenho pra gravar. E eu sei que se eu não gravar hoje, depois eu vou ficar pensando, ai, deveria ter gravado, porque depois eu só vou ter tempo na outra semana. Então a meta é pelo menos gravar um vídeo todas as minhas folgas. Então vamos lá. Hoje eu tô com alguns temas na cabeça pra ir falando, mas eu acho que tem um tema que tá mais forte. O tempo que se demora. Acho que essa frase achei bem impactante, essa frase que veio na minha cabeça. E eu tirei ela de um vídeo. Ô, gente, eu vou bem compartilhar aqui antes de entrar pro tema com vocês, os meus pensamentos de agora. Sobre algumas reflexões do momento, sabe? Ontem eu tive uma conversa falando, compartilhando com uma líder mesmo que, né, do lugar onde eu trabalho, e contei um pouco pra ela do que eram os meus planos, assim, né, relacionado a, inclusive, os temas que eu venho trazendo aqui, dos meus últimos vídeos de mudança, de trabalho, de ter um trabalho flexível, um trabalho remoto, né, teve o último vídeo que eu falei, né, do que eu pedi pra Deus. E ela falou uma coisa assim, eu até não escrevi hoje. Se você quer isso, né? Se você quer alguma coisa, trate isso como objetivo. E essa palavra objetivo é muito forte, né? Porque normalmente, às vezes, é uma ideia, é uma coisa que eu tenho muita certeza, que eu tenho muita vontade. Eu acho que é a rotina vem cansando, vem influenciando bastante. Mas é uma coisa que é o que eu penso, assim, 100% do meu tempo, assim. Só que eu ainda fico, ai, mas este, né, o que será que eu vou decidir? Gente, eu gosto muito de calendários, já compartilhei isso. Eu tenho um calendário aqui na minha mesinha de escritório e eu olho todos os dias, os meses, sabe, que falta pro meu fim desse contrato da onde eu tô agora, que a ideia é ir, né, assim que terminar o contrato. Mas a ideia era juntar um dinheirinho, né, minha reserva de emergência eu tive que usar metade, outra metade é pra mim investir num notebook. E, gente, eu não sei se eu vou conseguir ir com uma quantia, né? Só que, paralelo a isso, ao mesmo tempo, eu fico... Tá tocando campainha. Eu fico assim, e se eu só for? Eu vi um vídeo esses dias que eu acompanhei uma mudança de uma menina. Ela foi... sem nada, ela mudou de estado, assim, ela foi sem nada. Conseguiu se estabelecer 1 ano no lugar que ela foi, juntou um dinheiro, restaurou a reserva de emergência dela e, sabe, depois de 1 ano ela continuou, decidiu continuar, só que agora ela conseguiu se restabelecer nesse lugar, juntou um dinheiro e pra poder fazer essa mudança de novo, só que agora mais organizada. E isso me veio. E ela fala no vídeo que ela postou dessas duas versões, né? Desses dois exemplos. A vez que ela foi com dinheiro e a vez sem dinheiro, e a vez que ela está indo com dinheiro mais organizada porque ela conseguiu se reerguer, né? E isso comigo também. Eu já consegui fazer uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses aí do meu custo de vida. Mas eu tive que usar para algumas coisas. E, inclusive, vai ser sobre isso hoje o nosso tema de vídeo, que é o tempo que se demora, né? O tempo pra gente tomar decisões das coisas e pra, de fato, realmente ir. Então, nesse período de tempo, eu decidi, mas sempre muito estratégica, no sentido de vou usar parte dessa reserva de emergência para tirar minha habilitação, que é algo que eu queria ter esse documento em mão, para mim era uma conquista, mesmo que por agora eu não esteja pegando o carro. O que me impedia em pensamento é, se eu não tenho esse documento, que é a habilitação, eu não vou nem querer pegar o carro. Se um dia eu precisar, eu pelo menos tenho meu documento e eu, gente, dirigir, saber dirigir,
a gente sabe, né? Enfim, então isso era uma meta e meu pensamento foi sempre assim. Já que estou indo, já que eu tenho essa vontade dentro de mim de ir embora, eu vou aproveitar agora que eu estou aqui, usar esse tempo. Na época, eu estava tirando, estava pegando seguro-desemprego. Então eu falei, agora eu tenho, e eu decidi ficar os 5 meses do seguro-desemprego em casa, né? E, inclusive, a gente vai falar sobre esse tempo aqui também, hoje, nesse vídeo. E aí eu pensei, se não agora, que eu tô tendo esse tempo livre, esses dias livres pra mim fazer as minhas aulas da autoescola, então quando? Então eu decidi tirar minha habilitação, é um valor altinho, que a gente sabe que tem que investir, mas enfim, metade foi usada pra isso. A outra metade dessa reserva foi usado pra mim me sustentar pelo menos 3 meses aí, tipo, continuar ajudando em casa, no período que eu estava desempregada. Já tinha terminado o seguro-desemprego, mas que eu usei pra estudar o mercado, que eu vejo que tem possibilidades de eu conseguir esse emprego, então, né, que eu quero. Mas aí o que eu ia concluir contando um pouquinho disso pra vocês é que... Ai, lembrei, referente ao vídeo da menina, que ela traz esses 2 exemplos e aí eu penso, né, e se eu for mesmo assim, sei lá, se eu for mesmo assim, pelo menos até o mês desse contrato acabar, eu consigo, sei lá, juntar um dinheirinho. Nem que seja pouco, mas e se eu for mesmo assim, tipo, seguir minha lenda pessoal. Tô lembrando de um livro que eu ouvi ontem também. Ouvi sobre a menina também, mesmo tá morando aonde eu quero morar, e ela falou sobre esse livro que eu já li também. Inclusive é um bom livro pra trazer ele aqui também. Estilo ao vídeo que eu fiz sobre o livro Comer, Rezar, Amar, que é O Alquimista, né? E lá ele traz o exemplo do pastor Santiago, que ele só decidiu ir. Não, ele teve uma revelação de um tesouro que ele deveria ir atrás. Ele foi, nesse meio do caminho ele conheceu várias coisas, sabe? Várias pessoas. E o livro defende a ideia de você ir atrás da sua lenda pessoal, que nada mais é isso. Você tá sentindo um chamado, um desejo, sem saber o motivo, de tipo, quero ir, quero me mudar, vai, isso é ir atrás da sua lenda pessoal, sabe? Enfim, depois vocês veem a moral da história. Mas aí eu fico com essa ideia na cabeça, e se eu for mesmo assim? Sem... E, claro, contando com... Que é o que eu vivo, que é o que eu trago muito aqui, né? Contando com a ajuda espiritual e que os caminhos acontecem, sabe? Põe o pé, põe o chão, os caminhos se fazem aos caminhar, sabe, gente? E ao mesmo tempo eu fico pensando também, e se isso for só uma ilusão da minha cabeça, algo que eu esteja fantasiando? Porque, gente, a gente tá falando aqui de pagar aluguel numa capital muito cara, sabe? Eu vejo alguns pontos que me pega na ideia, tipo, do clima, do valor das coisas, mas enfim, gente, sabe? Mesmo assim, e aí eu fico pensando, será que isso não é uma ilusão da sua cabeça? Tipo, você tá fazendo querer que seja o momento certo e... Tô gravando sem microfone, tá? Vai ter barulho aqui. E, sabe? Uma ilusão. Mas, gente, só quero ir, sabe? Mas indo pro tema de hoje, justamente vai dar continuidade na nossa conversa, que é sobre o tempo que se demora. E eu vou trazer uma reflexão sobre isso pra gente. Vai fazer parte uma escrita minha, eu tô com meus caderninhos mães. Uma escrita que eu escrevi. Gente, aqui achei as passagens. É bem no final já da minha escrita matinal, mas eu compartilhei assim. É assim, gente. Às vezes eu penso, eu tava contando uma ideia e aí eu concluí, né? Às vezes eu penso, eu ainda demorei muito pra decidir ir. E se eu tivesse ido morar, né? Fazer essa mudança nos meses que eu ainda estava recebendo seguro-desemprego. Entre parênteses, mas aí eu não teria conhecido a Chapada ou a Boipeba, né? Que eu fiz esse mochilão
durante esse tempo. E eu acredito que se eu tivesse já morando nesse lugar, talvez eu não teria conseguido fazer esse mochilão, né? Continuando. E o ensino que eu assisti esses dias são de passagens que Pedro, né, responde àqueles que estavam dizendo que a volta de Jesus estavam demorando. Que na verdade não é uma demora, e sim a misericórdia de Deus para que a gente se prepare. A paciência de Deus com a nossa demora, para aquilo que Ele já determinou venha se manifestar na nossa vida. Às vezes Deus está esperando a gente decidir. E a outra coisa, essa aqui é uma outra parte mais mais pessoal, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Até eu coloquei assim, né? Talvez eu até guardaria mais dinheiro para ir com mais segurança, mas Deus é Deus, sabe? Ele não precisa da minha segurança. Mas assim, esse ensino que eu vi foi agora, né, a gente vai entrar no assunto. Foi de um vídeo de uma menina e ela tava explicando sobre uma passagem que depois eu li, se eu não me engano, tá em 2 Pedro, que o povo tava comentando que a volta de Jesus tava demorando muito e ele pega e traz esses ensinamentos, que agradeçam por essa demora, porque na verdade não é uma demora. Um ponto que ela traz também, e inclusive é que é falado nessas passagens. Minha Bíblia tá aqui sendo escorada. Eu vou ter que trazer pra vocês as explicações, né, mano? Que fala que o tempo pra ele não é o mesmo tempo pra gente. Né, gente? Vou achar aqui. Eu converso com vocês. Vários cortes nesse vídeo. Aqui, ó, está em 2 Pedro, no capítulo 3. A vinda do Senhor. Tá aqui, ó. Onde está a promessa da sua vinda, né? Aqui, ó. No versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo para Deus é diferente do nosso. E aqui nessas passagens, Pedro fala, agradeçam porque ele tá demorando, por essa demora. Fala assim, ele explica que, na verdade, esse tempo de demora é uma misericórdia de Deus, que Deus tá dando pra gente se preparar. Que, na verdade, o tempo de espera não é ai, Deus tá demorando pra fazer, é um tempo pra você estar se preparando. Por exemplo, trazendo a ideia que eu trouxe no início do vídeo, né? Ou até nas minhas escritas, que eu acho que do tempo que eu tenho esse pensamento de, ai, quero sair daqui, eu ainda estou demorando para tomar essa decisão, porque eu poderia ter feito isso ano passado, quando eu estava recebendo um seguro-desemprego, quando, sabe, eu ainda planejo muito, eu sou libriana, decisa, mas quando eu decido, enfim, não tenho medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Ontem, uma conversa com uma amiga minha, ela, no trabalho, ela pegou e falou assim, ah, te acho muito corajosa, né? Porque eu tava contando das viagens que eu fiz sozinha. E eu, gente, eu sou maior medrosa. Juro, tenho medo. Ai, meu Deus, tô sozinha em casa, sei lá, a luz tá acesa. Lá no meu trabalho, a gente tem que subir numa parte lá no estoque, e ele é gigante, assim, e as luzes acendem por sensor, e às vezes tenho que subir lá sozinha, eu fico, meu Deus, não tem ninguém aqui. Se eu ver alguma coisa, eu saio correndo, entendeu? Super medrosa. Só que todas as vezes eu fui com medo, entende? E aí eu fico pensando nisso, né? Talvez eu ainda esteja demorando, mas aí ao mesmo tempo, trazendo aquela ideia de que o tempo de espera, na verdade, é um preparo. Nesses meses que aparentemente eu não fui, eu estava me preparando. Eu estava lendo a Bíblia. Deus estava me ensinando coisas. Eu estava tendo um tempo com a minha família. Eu estava mudando algumas ideias dentro de mim. O que mais que eu fiz? Tava
buscando atrás desse objetivo da habilitação. Se eu já tivesse, né, não adianta eu pensar assim, eu ainda demorei para tomar essa decisão, porque muitas coisas aconteceram de mudanças assim, e que talvez fossem necessárias, sabe? Então, Deus, ele é muito paciente com a gente. Ele fala, minha filha, é só ir. Eu tô mandando você ir, vai. Você não confia em mim? Mas aí você tá lá, Então, sabe? E ele é misericordioso. Ele fala, eu vou esperar o tempo dela. Até você chegar num momento de que, tá bom, Deus, eu não aguento mais. Ele fala, tá bom. Até você decidir, tá bom. Ai, sabe, tô indo. Ele fala, agora eu posso trabalhar. Agora eu posso deixar você ver os milagres que eu sou capaz de fazer, porque aí você vai se colocar num lugar de dependência dele, né? Você tirou o seu controle sobre a situação, entendeu? Tá nas mãos deles agora. Gente, eu acho que é isso o pensamento que eu queria compartilhar hoje, sabe? Vai ficar um vídeo curtinho, mas é a ideia que eu queria passar aqui hoje, pra não deixar vocês sem vídeos. Eu já tô falando assim como se multidões estivessem vendo, entendeu? Beijo, tchau.